Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora, o PET 2021. Esse, o PET 2, semana 2. Lembrando que já tem o vídeo da semana 1, vou colocar o link aí no final. Pessoal, eu costumo postar os vídeos todo domingo, né? Essa semana e semana passada eu acabei postando na segunda, peço desculpa para vocês, mas a partir, dessa próxima semana, a partir da semana 3, eu vou tentar postar sempre aí no domingo, mais cedo possível, beleza? Então, não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco aí, sobre o encontro de dois mundos, A gente vai ver aí um pouco sobre a relação que foi sendo construída entre os portugueses e a população indígena que vivia aqui no Brasil. Então a gente tem aí, uma imagem de uma pintura de como teria sido essa chegada, dos portugueses aqui no Brasil. E por que encontro de dois mundos? Porque eram duas realidades, duas mentalidades, muito diferentes. Bom, para a gente estudar como que deu essa relação, a gente tem alguns documentos históricos importantes. Um desses documentos é a Carta, de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha, ou Carta a El Rei Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil, foi um documento escrito pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha, redigido em 1º de maio de 1500, em Porto Seguro, Bahia. Foi levado para Lisboa sob os cuidados de Gaspar de Lemos, considerado um dos maiores navegadores de seu tempo. Então, essa carta, nessa carta, ele relataria, as suas primeiras impressões da sua chegada aqui no Brasil, então da vegetação, das terras, dos índios, também fez alguns relatos de como foi a viagem. Todas essas informações são primordiais aí para a gente poder entender, o que aconteceu, para a gente tentar reconstruir o que aconteceu naquela época. Pessoal, a gente tem aí outros relatos também, olha só. Além de Caminha, temos nesse período exemplos de relatos redigidos por Pedro de Magalhães Gandavo, que era português, André Devet e Jean Delerve, que eram franceses. Existem várias semelhanças entre esses relatos, que contribuíram para tornar exótica a natureza do Brasil. Então, esses relatos, eles, embora tenham sido feitos por pessoas diferentes, eles costumam trazer algumas coisas em comum. Que coisas em comum são essas? Olha só. Com herança que receberam dos autores da Antiguidade e Idade Média, costumavam destacar em suas descrições seres fantásticos e elementos extraordinários da natureza. Então a gente sabe que alguns desses relatos eles têm algumas coisas que são fantasiosas, que são exageros. Isso era comum nas descrições lá da Idade Média e acabou que alguns autores continuaram com isso nas descrições aí do Novo Mundo. As narrativas são moldadas pela visão de mundo dos autores, então é a visão de mundo do europeu, então é o europeu olhando as comunidades indígenas e o Brasil. Então a gente sabe que isso dá uma diferença, porque algumas coisas ele não conhece, algumas coisas ele não entende, algumas coisas ele acha que entende. Buscavam descrever a exuberância e exotizar a natureza brasileira como forma de animar os sonhos imperialistas dos monarcas, demonstrando a extensão e a variedade de seus territórios ultramarinos, assim como dar indícios de riquezas das novas terras aos financiadores das viagens. Então, tem um certo exagero nessa exuberância, no quanto eram exóticas, de quantas eram as riquezas, proposital, Era uma forma deles, nesses discursos, chamarem a atenção e fazerem com que os reis ficassem felizes, e empolgados com essas descobertas. Então, essas descrições, elas têm que ser levadas em conta, tudo isso. Então, o escritor, ele não está só descrevendo aquilo que ele está vendo. Não, ele tinha algumas intenções quando ele fazia isso. A gente tem também, pessoal, até uma justificativa do processo de exploração, de colonização, olha só. Em nome da modernização e aceitação da fé cristã, principalmente a católica, religião oficial dos povos ibéricos, foi-se construindo a ideia de que os recursos dessas terras serviriam ao povo de Deus, ao desenvolvimento da Europa, e que, em troca, os europeus ensinariam o cristianismo
o cristianismo, a viver sem pecado, a se vestir, a ter modos. Então, olha os europeus aí como eles estavam sendo bonzinhos, né? Então, eles estavam aí ajudando os povos indígenas, trazendo a fé, né? Trazendo os ensinamentos, trazendo sobre pecado, sobre roupa, sobre o modo de se comportar. E em troca, né, eles pegariam as riquezas presentes aqui no Novo Mundo. Então, essa é uma justificativa dessa exploração. Bom, pessoal, agora vamos às atividades aí. Número 1. Leia o trecho a seguir. No Brasil, a relação dos habitantes com a terra mudou muito desde o início da colonização. Se antes os indígenas tiravam da terra seu sustento básico por meio da coleta de alimentos, pesca e caça de subsistência, com a chegada dos portugueses, essa relação mudou, passando a ser mais exploratória. A atividade agrícola em larga escala para exploração, com a implantação de grandes propriedades agrícolas destinada à monocultura, foi gradativamente se espalhando e pouco a pouco as paisagens e a relação com a terra foram transformando-se. Então o texto vai mostrar, né, que os índios eles tinham uma relação com a terra diferente, porque a tribo indígena, pessoal, ela trabalha para o sustento de todos. Então a ideia do índio é que ele vai plantar e aquela colheita vai ser dividida entre a comunidade. E ele só vai plantar aquilo necessário para eles consumirem. Ele só vai caçar o necessário para eles consumirem. Já os portugueses não, os portugueses têm uma ideia diferente, né? Porque para os portugueses a ideia é você conseguir plantar muito, você produzir muito para que você consiga vender isso. Qual a alteração no estilo de vida dos indígenas ocorreu com o início da ocupação portuguesa? Então é isso que eu já falei, olha só. Os indígenas trabalhavam a terra para a subsistência. A relação dos portugueses era mais exploratória, focada na produção em larga escala para exportação. No encontro dos dois mundos, a relação dos portugueses prevaleceu. Então os índios, né, que antes eles só praticavam agricultura, né, para o seu consumo, isso vai se modificando. Por quê? Por causa da chegada dos portugueses, beleza? Na número 2, leia essa conversa entre um índio tupinambá com o francês Jean Lerve. Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabatum pau-brasil. Uma vez um velho perguntou-me, por que vindes vós outros, marceperos, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muito, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele supunha, mas deles traíamos tinta para tingir, tal qual faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Então, nesse começo do texto, né, a gente tem aí um índio conversando com um europeu e perguntando, nossa, mas por que vocês vêm de tão longe para pegar madeira? Não tem madeira lá para vocês se aquecerem, né, para fazer a fogueira? Aí ele foi explicando para ele, não, essa madeira a gente usa para fazer um corante. Retrucou o velho imediatamente. E porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podes imaginar. E um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender eu que lhe dissera. Mas esse homem tão rico de que me falastes não morre? Então ele vai perguntar, ué, mas vocês precisam de tanta coisa? Para que precisa levar de tanto produto? E aí o europeu vai falar, a gente leva porque a gente comercializa. Aí ele pergunta, ué, mas quem comercializa tanto não vai morrer? Sim, disse eu, morre como os outros. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso perguntou-me de novo, e quando morrem, para quem que fica o que deixam? Para seus filhos, se o têm, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho, que como vereis, não era nenhum tolo. Agora vejo que vós outros mais sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais. E trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães, filhos a quem amamos, mas estamos certos que, depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá,
Por isso, descansamos sem maiores cuidados. Então o índio tá falando aí, né? Ué, mas a pessoa então trabalha, vocês são loucos. Vocês vêm para tão longe, vocês sofrem tanto para pegar um monte de riqueza que você vai deixar para as pessoas que, depois que você morrer, né? As pessoas também, que seus filhos, seus netos, seus parentes, também vão ter a terra para trabalhar. Então eles poderiam, né, ir atrás do seu sustento. É o índio aí, né, dando uma grande lição aí pro europeu. Qual a visão que o indígena tinha dos europeus? E aí, pessoal, eu trouxe marcado para vocês um trecho do próprio relato, olha só. Sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riqueza para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos que depois de nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos sem maiores cuidados. Então, qual que é a visão que ele tinha? Ele não entendia, né, essa visão do europeu de trabalhar tanto, né, para conseguir tantas riquezas. Né? Então, essa é a visão de não entender para que os portugueses, os franceses, né, os europeus precisavam daquilo. Na número 3, uma questão aí da Unicamp de 2013. Quando os portugueses começaram a povoar a terra, havia muitos destes índios pela costa, junto das capitanias, porque os índios se levantaram contra os portugueses, os governadores e capitães, os destruíram pouco a pouco e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão e assim ficou a costa despovoada de gentio ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns índios em aldeias que são de paz e amigos dos portugueses. Conforme o relato de Pedro de Candavo, escrito por volta de 1570, naquela época. Então, pessoal, o que ele está falando? Que os índios que viviam no litoral, eles vão começar a ir para o interior, né? O interior, muitas vezes, chamado de sertão, né? Por quê? Fugindo justamente dos portugueses. A resposta certa, então, é letra C. A fuga dos indígenas para o interior era uma reação de perseguições feitas pelos portugueses e ocasionou o esvaziamento da costa. Então, os portugueses perseguiam os índios, né? Prendiam eles para serem escravizados. Então, os índios vão acabar esvaziando a costa aí. Leia o trecho a seguir. Por fim, ao analisarmos as primeiras impressões dos europeus diante dos nativos ao longo dos 500 e início dos 600, é notável que elas passaram por consideráveis transformações. Uma vez que na primeira década da colonização, Caminha e Vespúcio viram homens e mulheres em Veracruz. Em sequência, o escambo povoou a terra de brasileiros e os engenhos distinguiram o gentil indócil do índio e do negro da terra que trabalhavam. Já os franceses, que não conseguiram se estabelecer no território, viram selvagens. Assim, depois de pontuar e problematizar todas essas questões, podemos considerar que acerca das primeiras impressões sobre a natureza do Brasil, houve uma alternância nos relatos daqueles que estavam a serviço da coroa portuguesa e francesa, pois em todos os documentos analisados, seus autores por vezes exaltaram sua prodigalidade da mesma maneira que ressaltaram seus perigos e imperfeições. E esses mesmos documentos indicam que tanto portugueses quanto franceses, assim como alguns viajantes de outros reinos, como Pincafeta e Staden, concederam aos habitantes da costa brasileira as características nobres, ao mesmo tempo que se referiam a eles de modo depreciativo e infame. Então esse texto está falando, né, que aqueles viajantes que vinham aqui conhecer o Brasil e faziam os relatos, eles ora vão colocar os índios como sendo criaturas dóceis, né, que ajudavam os portugueses, ora vão colocar os índios como seres ruins, seres malvados. E a pergunta é justamente essa: como o autor do texto estabelece a mudança de visão sobre os nativos da América, e aí ele coloca, né? Eu trouxe para vocês um trecho do próprio texto. Tanto portugueses quanto franceses, assim como viajantes de outros reinos, concederam aos habitantes da costa brasileira as características nobres ao mesmo tempo que referiam a eles de modo depreciativo e infame. Então essa visão vai mudar. Então algumas vezes o índio era visto como um ser dócil, bom, e outras vezes como ruim, como alguma coisa maligna. Né? É fácil para a gente entender o seguinte: quando o índio fazia o que os portugueses queriam, ele era visto de forma positiva. Quando o índio não fazia o que ele queria, ou o índio fazia alguma coisa muito diferente do que o europeu estava acostumado, ele era visto como algo ruim. Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar eles com os colegas de vocês aí. As referências que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!